Viúva aos 51 anos, com apenas R$ 400, ela herdou um barraco condenado. Mas o que encontrou na parede mudou sua vida para sempre. Maria tinha 51 anos e levava uma vida simples ao lado do marido, Antônio. Eles nunca tiveram filhos, mas construíram uma relação baseada em confiança, respeito e muito trabalho. Antônio era caminhoneiro havia mais de 20 anos. Passava dias na estrada levando cargas para diferentes cidades, enfrentando chuva, calor, noites mal dormidas e longas horas ao volante. Maria sempre dizia que cada viagem parecia durar uma eternidade. Ela só conseguia descansar de verdade quando recebia uma ligação dele dizendo que havia chegado ao destino em segurança. Aquela rotina fazia parte da vida dos dois. Não era fácil, mas era a forma que encontraram de construir um futuro tranquilo. Durante anos economizaram cada centavo que conseguiam. Evitavam fazer dívidas desnecessárias, consertavam os móveis em vez de comprar novos e deixavam muitos sonhos para depois. Antônio dizia que ainda chegaria o dia em que eles poderiam viver sem tanta preocupação com dinheiro. Maria acreditava nele porque conhecia o homem honesto que tinha ao seu lado. Naquela manhã, porém, tudo mudou. Maria estava preparando o café quando o telefone tocou. Ela imaginou que fosse Antônio avisando que faria uma parada para descansar antes de seguir viagem. Atendeu sorrindo, mas a voz do outro lado não era a dele. Um policial perguntou se ela era esposa de Antônio. O coração dela acelerou imediatamente. Antes mesmo de ouvir o restante da conversa, sentiu que alguma coisa muito grave havia acontecido. O policial explicou que houve um acidente na rodovia durante a madrugada. Um caminhão perdeu o controle depois de uma forte chuva e atingiu o veículo dirigido por Antônio. Equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e ele foi levado ao hospital em estado gravíssimo. Maria mal conseguiu ouvir o restante das palavras. Suas pernas ficaram fracas e ela precisou se apoiar na parede para não cair. Sem perder tempo, pediu ajuda a um vizinho, que a levou até o hospital mais próximo. Durante toda a viagem, ela olhava pela janela sem conseguir organizar os pensamentos. Fazia apenas uma oração silenciosa para encontrar o marido vivo. Quando chegou ao hospital, foi recebida por um médico que tinha uma expressão séria. Antes mesmo de ele falar, Maria percebeu que a esperança estava desaparecendo. O médico explicou que Antônio havia sofrido muitos ferimentos e que a equipe tentou tudo o que era possível. Mas ele não resistiu. As palavras pareciam distantes, como se estivessem sendo ditas para outra pessoa. Maria ficou parada por alguns segundos sem conseguir reagir. Depois, começou a chorar de um jeito que nunca havia chorado antes. Não conseguia acreditar que o homem com quem dividiu tantos anos de vida tinha partido de forma tão repentina. Ela teve autorização para entrar na sala onde o corpo estava. Aproximou-se devagar, segurou a mão fria do marido e lembrou da última conversa que tiveram. Na noite anterior, Antônio havia ligado para dizer que voltaria em poucos dias e que queria comemorar o aniversário de casamento de um jeito especial. Ele parecia feliz durante a ligação. Disse apenas que estava preparando uma surpresa e pediu que ela tivesse um pouco mais de paciência. Maria sorriu naquele momento, imaginando que ele finalmente tivesse conseguido guardar dinheiro para realizar alguma viagem simples. Agora, aquela lembrança fazia seu peito doer ainda mais. Depois das primeiras horas de tristeza, vieram as preocupações práticas. O hospital apresentou despesas que não eram totalmente cobertas pelo seguro. Logo depois, surgiu o custo do funeral, do transporte do corpo e de outros documentos necessários. Maria começou a usar todas as economias que o casal havia guardado durante tantos anos. O dinheiro desaparecia rapidamente. Cada pagamento parecia apagar um pouco do esforço que os dois fizeram durante a vida inteira. Mesmo vivendo de forma cuidadosa, ainda existiam algumas parcelas de um empréstimo feito para consertar o telhado da casa onde moravam. Também havia contas da oficina mecânica do caminhão que Antônio ajudava a pagar enquanto aguardava um reembolso da transportadora. Em poucos dias, praticamente tudo o que possuíam foi consumido. Quando finalmente conferiu o saldo da conta, Maria viu que restavam apenas R$ 400. Ela ficou olhando para aquele número durante vários minutos. Era difícil acreditar que décadas de trabalho terminariam daquela maneira. O enterro aconteceu em uma tarde chuvosa. Alguns amigos de Antônio compareceram para prestar as últimas homenagens.
Muitos caminhoneiros vieram usando suas roupas de trabalho porque fizeram questão de passar ali antes de seguir viagem. Todos lembravam dele como um homem correto, disposto a ajudar qualquer colega parado na estrada. Já a família de Antônio apareceu apenas por obrigação. Roberto, o irmão mais velho, nem sequer compareceu. Alguns parentes comentavam entre si que Antônio nunca teve muito dinheiro e que provavelmente não havia deixado patrimônio algum. Depois da cerimônia, essas mesmas pessoas foram embora sem oferecer qualquer apoio a Maria. Nos dias seguintes, o silêncio tomou conta da casa. Cada objeto lembrava Antônio. A caneca que ele usava no café da manhã continuava sobre a pia. Um boné estava pendurado atrás da porta. As botas ainda permaneciam no canto da lavanderia, esperando alguém que jamais voltaria para calçá-las. Maria caminhava pelos cômodos tentando encontrar forças para continuar vivendo, mas tudo parecia vazio. Ela começou a pensar em vender alguns móveis para pagar as contas que ainda chegariam. Também cogitou procurar um emprego, embora soubesse que sua idade dificultaria bastante essa tarefa. Poucos dias depois, recebeu um comunicado informando a data da leitura do testamento. Maria acreditava que aquilo seria apenas uma formalidade. Imaginava que Antônio tivesse deixado apenas os poucos bens que já conhecia. Mesmo assim, compareceu ao escritório indicado. Alguns parentes também estavam presentes. O clima era estranho. Havia pessoas que mal conversavam com Antônio havia anos, mas agora demonstravam interesse em qualquer informação relacionada à herança. Quando a leitura começou, todos ouviram atentamente. O documento era simples. Não existiam contas milionárias, imóveis luxuosos nem empresas registradas em nome dele. Ao final, o responsável informou que o único bem deixado para Maria era um velho barraco localizado em um terreno isolado, já condenado pela prefeitura e com demolição prevista para breve. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Depois, começaram pequenos comentários acompanhados de risadas discretas. Alguns parentes diziam que aquele barraco não servia nem para guardar ferramentas. Outros afirmavam que seria mais barato abandonar o imóvel do que tentar aproveitá-lo. Maria ouviu tudo em silêncio. Não respondeu às provocações nem demonstrou raiva. Apenas assinou os documentos necessários e deixou o escritório segurando uma pequena pasta com os papéis da herança. Enquanto caminhava pela calçada, percebeu que sua vida havia mudado completamente em menos de 2 semanas. O marido que sempre esteve ao seu lado não existia mais. O dinheiro que garantiu tantos anos de segurança tinha acabado. Os parentes haviam desaparecido, e a única coisa que restava em seu nome era um barraco velho, que, segundo todos diziam, seria destruído em pouco tempo. Sem saber, porém, Maria estava prestes a entrar no lugar que mudaria seu destino para sempre. Depois da leitura do testamento, Maria passou 2 dias sem conseguir decidir o que faria. A pasta com os documentos ficou sobre a mesa da cozinha o tempo todo. Sempre que olhava para ela, lembrava das risadas dos parentes de Antônio. Aquela lembrança machucava mais do que ela gostaria de admitir. Não era apenas o fato de ter recebido um barraco velho como herança, era a sensação de que todos acreditavam que a vida dela havia acabado e que não existia mais nenhum motivo para seguir em frente. Na 3ª manhã, ela acordou cedo, preparou um café simples e ficou olhando pela janela durante alguns minutos. Depois respirou fundo, pegou a bolsa, colocou a pasta debaixo do braço e decidiu conhecer o imóvel. Pensou que antes da demolição, pelo menos poderia retirar alguma coisa que tivesse pertencido ao marido. Talvez uma ferramenta esquecida, uma fotografia antiga ou qualquer lembrança que valesse mais do que dinheiro. O terreno ficava afastado da cidade, em uma estrada de terra pouco movimentada. Maria precisou pegar um ônibus e depois caminhar por quase 20 minutos. Enquanto seguia pelo caminho, observava o mato alto dos 2 lados da estrada. O lugar era silencioso e parecia esquecido pelo tempo. Quando finalmente avistou o barraco, entendeu por que todos haviam zombado daquela herança. A construção era pequena, feita com paredes antigas e um telhado cheio de buracos. Algumas janelas estavam quebradas e a porta de madeira quase não parava fechada. O mato havia tomado conta do quintal. Havia galhos espalhados pelo chão, pedaços de telha caídos e sinais claros de abandono. Mesmo assim,
Maria permaneceu parada olhando para aquele lugar durante alguns instantes. Antônio nunca havia mencionado aquele imóvel. Ela lembrava apenas de ouvir o marido dizer, muitos anos antes, que o pai dele possuía um terreno simples na região. Depois desse comentário, o assunto nunca mais voltou. Ela aproximou a chave da fechadura. Precisou fazer força porque a porta estava emperrada. Quando conseguiu abrir, uma nuvem de poeira tomou conta do ambiente. Maria levou a mão ao rosto para não respirar tanta sujeira e esperou alguns segundos antes de entrar. O interior era ainda mais simples do que ela imaginava. Existia um fogão enferrujado, uma mesa antiga com uma das pernas improvisada, 2 cadeiras desgastadas e um armário quase destruído pela umidade. Em um canto havia algumas caixas de papelão completamente deterioradas. No teto era possível ver pequenas entradas de luz passando entre as telhas quebradas. Apesar do abandono, ela começou a caminhar devagar por cada canto do barraco. Não sabia exatamente o que procurava. Apenas sentia vontade de entender por que Antônio nunca tinha vendido aquele lugar. Se realmente não valia nada, seria mais fácil ter se desfeito dele anos atrás. Enquanto observava os cômodos, percebeu um detalhe que despertou sua atenção. Sobre uma pequena prateleira havia uma garrafa de água quase vazia. A poeira cobria praticamente tudo, mas a garrafa parecia relativamente limpa. Maria pegou o objeto e percebeu que a água ainda estava transparente. Aquilo não fazia sentido. Alguém havia estado ali fazia pouco tempo. Ela tentou encontrar uma explicação. Talvez algum morador de rua tivesse usado o barraco como abrigo. Mesmo assim, a sensação de estranheza aumentou. Continuando a vistoria, encontrou um pano dobrado sobre uma cadeira. Também parecia recente. A partir daquele momento, Maria começou a observar cada detalhe com mais atenção. Caminhou até o pequeno quarto existente nos fundos. Havia apenas uma cama de madeira sem colchão e uma janela quebrada. Quando abriu o armário embutido na parede, encontrou apenas algumas prateleiras vazias. Nada parecia importante. Já estava pensando em ir embora quando seus olhos pararam sobre o chão da sala. Havia marcas de pegadas secas misturadas à poeira. Algumas eram antigas, mas outras pareciam bem mais recentes. Ela se ajoelhou para olhar melhor. O coração começou a bater mais rápido. Antônio realmente havia passado por ali pouco antes do acidente ou outra pessoa continuava visitando aquele lugar? A dúvida ficou em sua cabeça. Maria decidiu iniciar uma limpeza básica. Pegou uma vassoura velha encontrada atrás da porta e começou a retirar folhas secas, poeira e pedaços de madeira espalhados pelo chão. O trabalho era cansativo. A cada movimento levantava mais sujeira, mas aquilo ocupava sua mente e fazia com que ela pensasse um pouco menos na dor da perda. Horas se passaram sem que ela percebesse. Aos poucos, o ambiente começou a ficar mais organizado. Quando chegou perto de uma das paredes laterais, notou uma grande rachadura que ia do chão até quase o teto. Parecia um problema antigo. Ela passou a mão sobre o local e percebeu que alguns pedaços do reboco estavam soltos. Pegou uma pequena espátula enferrujada que havia encontrado entre as ferramentas antigas e começou a retirar as partes mais soltas para evitar que caíssem sobre ela. Bastaram alguns minutos para que um pedaço maior da parede cedesse. Alguns tijolos se soltaram e caíram no chão, levantando uma nova nuvem de poeira. Maria deu 2 passos para trás e esperou a poeira baixar. Foi então que percebeu algo diferente entre os tijolos. Havia uma superfície metálica escondida dentro da parede. Curiosa, afastou mais alguns pedaços de cimento com muito cuidado. Aos poucos apareceu uma pequena caixa de metal completamente fechada. Ela não era muito grande, mas parecia pesada. Maria segurou o objeto com as 2 mãos e ficou surpresa ao perceber que alguém havia escondido aquilo de propósito. Não existia nenhuma razão para uma caixa estar dentro da parede se não fosse para permanecer em segredo. Ela levou a caixa até a mesa da cozinha do barraco e tentou abrir a tampa. Depois de algumas tentativas, conseguiu destravar o fecho, que estava bastante enferrujado. Ao levantar a tampa, seu coração acelerou. Dentro havia vários envelopes protegidos por sacos plásticos, alguns documentos organizados com muito cuidado, um pequeno pendrive preto e um envelope maior com seu nome escrito à mão. Maria reconheceu imediatamente a letra de Antônio. As mãos começaram a tremer. Ela segurou o envelope durante alguns segundos antes de abri-lo.
Era impossível não pensar que aquele papel havia sido escrito pelo marido pouco antes de morrer. As lágrimas voltaram sem que ela conseguisse controlar. Antes de abrir o envelope, decidiu observar o restante da caixa. Os documentos pareciam antigos, mas estavam muito bem conservados. Alguns tinham carimbos de bancos, outros pareciam contratos assinados muitos anos atrás. Também havia comprovantes de aplicações financeiras e papéis que ela nunca tinha visto na vida. Maria não entendia praticamente nada daquele material. Apenas percebeu que Antônio havia tomado muito cuidado para proteger tudo da umidade. Até mesmo o pendrive estava guardado dentro de uma embalagem plástica fechada. Ela voltou sua atenção para o envelope com seu nome. Passou os dedos sobre a escrita de Antônio, como se pudesse sentir a presença dele mais uma vez. 1000 perguntas surgiram ao mesmo tempo. Por que ele havia escondido aquela caixa? Por que nunca comentou sua existência? O que aqueles documentos significavam? E por que justamente naquele barraco que todos consideravam sem valor? Maria respirou fundo, limpou discretamente as lágrimas do rosto e começou a abrir o envelope com todo o cuidado do mundo, sem imaginar que aquelas primeiras linhas escritas pelo marido mudariam completamente tudo o que ela acreditava saber sobre a vida que os dois haviam construído juntos. Maria ficou alguns segundos olhando para o envelope antes de criar coragem para abri-lo. Era como se aquele simples pedaço de papel ainda mantivesse uma parte de Antônio viva. Ela respirou fundo. Passou o polegar pela borda do envelope e retirou cuidadosamente as folhas dobradas que estavam dentro. Assim que viu a primeira linha, reconheceu imediatamente a letra do marido. Era uma escrita firme, organizada, exatamente como ela se lembrava de ver nas listas de compras ou nos bilhetes que ele deixava sobre a mesa quando precisava sair antes do amanhecer. Os olhos de Maria começaram a ficar cheios de lágrimas mais uma vez. Ela enxugou o rosto com as costas da mão, sentou na velha cadeira de madeira e começou a ler. Antônio havia iniciado a carta de um jeito simples, como sempre fazia quando queria conversar sobre algo importante. Ele escreveu que, se Maria estava lendo aquelas palavras, era porque alguma coisa tinha dado errado, e ele não havia conseguido cumprir um plano que guardava fazia muito tempo. Logo nas primeiras linhas, pediu que ela tivesse calma antes de tirar qualquer conclusão e que lesse tudo até o fim. Maria sentiu um aperto no peito. Era como se o marido estivesse sentado bem na sua frente, falando com a mesma voz tranquila de sempre. Ela continuou. Antônio escreveu que existia uma parte da sua vida que ele nunca teve coragem de contar completamente. Não porque quisesse esconder algo da esposa, mas porque tinha medo de criar expectativas antes da hora. Disse que queria revelar tudo em um momento especial, quando tivesse certeza de que não existia mais nenhum risco de perder aquilo que construiu ao longo dos anos. Maria franziu a testa. Aquilo não fazia sentido para ela. Durante todo o casamento, Antônio sempre foi transparente com as contas da casa. Nunca escondia dinheiro. Nunca tomava decisões importantes sem conversar com ela. Por isso, aquelas palavras despertavam mais curiosidade do que desconfiança. Antônio então começou a contar sua história. Muitos anos antes de se tornar caminhoneiro, quando ainda era bem jovem, trabalhou em uma pequena empresa de logística que estava começando suas atividades. Naquela época, a empresa tinha poucos funcionários, quase nenhum recurso, e enfrentava muitas dificuldades para conquistar clientes. O dono acreditava tanto no projeto que ofereceu a alguns funcionários a oportunidade de comprar pequenas participações no negócio. Antônio contou que, mesmo ganhando pouco, decidiu arriscar todas as economias que possuía naquele momento. Era um valor pequeno, mas representava praticamente tudo o que tinha. Maria parou de ler por alguns segundos. Ela nunca soube dessa história. Sempre acreditou que Antônio tivesse começado sua vida profissional diretamente como caminhoneiro. Voltou à carta. Antônio explicou que trabalhou durante alguns anos naquela empresa, ajudando no crescimento do negócio. Com o tempo, a empresa começou a dar lucro e despertou o interesse de um grupo maior do setor. Quando surgiu uma proposta de compra, ele vendeu sua pequena participação. O valor recebido foi muito maior do que imaginava. Em vez de gastar aquele dinheiro, decidiu procurar orientação financeira e aplicou praticamente tudo em investimentos de longo prazo. Antônio escreveu que fez isso pensando no futuro, mas sabia que ainda levaria muitos anos para aquele patrimônio crescer de verdade. Enquanto isso,
continuou trabalhando normalmente como caminhoneiro. Maria levou a mão à boca. Pela primeira vez começou a entender que existia um lado da vida do marido que ela jamais conheceu. Ainda assim, uma dúvida apareceu imediatamente. Se ele tinha esse dinheiro, por que os dois viveram durante tantos anos economizando tanto? Antônio parecia responder exatamente essa pergunta logo nas linhas seguintes. Ele escreveu que os primeiros anos foram muito incertos. O valor investido crescia lentamente e havia momentos em que o mercado sofria perdas importantes. Por isso, preferiu agir como se aquele dinheiro não existisse. Continuou trabalhando todos os dias, pagando as contas normalmente e evitando depender de algo que ainda não estava garantido. Depois, quando os investimentos começaram a render acima do esperado, ele tomou outra decisão. Resolveria esperar mais um pouco para realizar o sonho de dar uma vida completamente diferente para Maria. Escreveu que queria entregar a ela uma surpresa que jamais esqueceria. Antônio contou que imaginava a reação da esposa quando revelasse tudo no aniversário de casamento dos dois. Pensava em levá-la primeiro para conhecer o lugar onde pretendia construir uma casa nova. Depois mostraria toda a documentação e finalmente contaria que nunca mais precisariam se preocupar com dinheiro. Maria sentiu as lágrimas escorrerem outra vez. A lembrança da última ligação voltou imediatamente à sua cabeça. Naquela noite, Antônio realmente havia dito que preparava uma surpresa especial. Ela pensou que fosse apenas um jantar ou uma pequena viagem. Nunca imaginou que ele estivesse falando de algo tão grande. Maria continuou lendo com o coração acelerado. Antônio escreveu que decidiu esconder toda a documentação naquele barraco porque acreditava que ninguém procuraria algo valioso em um lugar tão simples. Ele dizia confiar totalmente em Maria, mas sabia que algumas pessoas da própria família tinham interesse em dinheiro e poderiam criar problemas se descobrissem a existência daquele patrimônio antes da hora. Por isso, escolheu um lugar discreto, onde apenas ele sabia exatamente onde os documentos estavam escondidos. A caixa metálica foi colocada dentro da parede para protegê-la da umidade e também de possíveis invasões. Antônio explicou que visitava o barraco de tempos em tempos apenas para verificar se tudo permanecia no mesmo lugar. Naquele instante, Maria finalmente compreendeu a garrafa de água quase limpa, o pano sobre a cadeira e as pegadas recentes que havia encontrado durante a limpeza. Antônio realmente esteve ali poucos dias antes do acidente. A descoberta fez um arrepio percorrer seu corpo inteiro. Era como se ela estivesse seguindo exatamente os últimos passos do marido sem saber. Antônio escreveu ainda que, caso alguma coisa acontecesse com ele antes da revelação planejada, Maria deveria procurar imediatamente um advogado de confiança para analisar todos os documentos encontrados na caixa. Também explicou que o pendrive continha informações importantes, mas estava protegido por senha para evitar que qualquer pessoa acessasse seu conteúdo sem autorização. Disse que o advogado saberia como providenciar o desbloqueio caso fosse necessário. Maria olhou para o pequeno dispositivo sobre a mesa. Até aquele momento ele parecia apenas um objeto comum. Agora passava a representar uma peça importante daquele enorme quebra-cabeça. Ela voltou à carta. Antônio então escreveu uma frase que fez Maria prender a respiração. Ele dizia que, no momento em que ela estivesse lendo aquelas palavras, provavelmente descobriria que o patrimônio acumulado durante todos aqueles anos havia alcançado um valor muito maior do que ele jamais sonhou quando fez seu primeiro investimento. Antônio explicou que acompanhava os resultados regularmente e ainda tinha dificuldade para acreditar no crescimento daqueles recursos. Escreveu que muitas noites imaginou a felicidade da esposa ao perceber que finalmente poderiam realizar todos os planos adiados durante a vida inteira. Maria sentiu um misto de alegria, tristeza e incredulidade. A felicidade por descobrir que Antônio havia pensado nela durante todos aqueles anos se misturava ao sofrimento de saber que ele não estava mais ali para viver aquele momento ao seu lado. Ela segurava as folhas da carta com tanto cuidado que parecia ter medo de rasgá-las. Continuando a leitura, encontrou outro pedido do marido. Antônio dizia que ela não deveria confiar facilmente em qualquer pessoa caso a existência daquela fortuna se tornasse conhecida. Afirmava que havia gente capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro e recomendava que todos os documentos fossem analisados com muito cuidado antes de qualquer decisão.
Maria estranhou aquele aviso. Antônio normalmente era um homem calmo e não costumava desconfiar das pessoas sem motivo. Aquela recomendação parecia ter sido escrita porque ele realmente temia alguma situação específica. Antes que pudesse entender melhor, seus olhos chegaram às últimas linhas da carta. Antônio escreveu que amava Maria desde o primeiro dia em que a conheceu e que nenhuma conquista financeira fazia sentido sem ela ao seu lado. Disse que, se o destino tivesse impedido os dois de envelhecerem juntos, queria que ela soubesse que cada viagem, cada noite longe de casa e cada hora de trabalho pesado tiveram um único objetivo: garantir que ela nunca passasse necessidade no futuro. Maria levou a carta até o peito e fechou os olhos por alguns instantes. O silêncio daquele barraco parecia ainda maior. Do lado de fora, o vento balançava o mato alto, enquanto ela tentava entender tudo o que havia acabado de descobrir. Sobre a mesa, continuavam espalhados os contratos, os documentos bancários e o pendrive que ainda guardava um segredo impossível de conhecer naquele momento. Sem perder mais tempo, Maria começou a organizar cuidadosamente cada papel dentro da caixa metálica. Ela sabia que a partir daquele dia sua vida tomaria um rumo completamente diferente, mas ainda não fazia ideia de que outra pessoa já estava prestes a descobrir a existência daquela herança e faria de tudo para arrancá-la de suas mãos. Maria passou a noite inteira sem conseguir dormir. A carta de Antônio permanecia sobre a mesa da cozinha, ao lado da caixa metálica e dos documentos que ela havia encontrado escondidos no barraco. De tempos em tempos, ela voltava a ler alguns trechos, como se ainda tivesse dificuldade para acreditar que tudo aquilo fosse real. Em alguns momentos sentia esperança pela primeira vez desde a morte do marido. Em outros, o medo tomava conta. Ela nunca havia lidado com investimentos, contratos antigos ou qualquer assunto parecido. Sabia apenas que precisava seguir exatamente o conselho de Antônio e procurar um advogado antes de tomar qualquer decisão. Na manhã seguinte, separou toda a documentação em uma pasta, colocou o pendrive em um pequeno estojo para evitar qualquer dano e foi até o centro da cidade. Depois de pedir algumas indicações, chegou ao escritório de um advogado chamado Marcelo, conhecido por trabalhar com inventários e questões patrimoniais. O escritório era simples, mas bem organizado. Maria explicou toda a história desde o acidente até a descoberta da caixa escondida dentro da parede do barraco. Marcelo ouviu tudo sem interrompê-la. Quando ela terminou, colocou a carta sobre a mesa e entregou também os contratos e os documentos bancários. O advogado passou vários minutos analisando cada papel com bastante atenção. Em alguns momentos ajustava os óculos e voltava a conferir datas, assinaturas e registros. Depois de um longo silêncio, levantou os olhos e disse que aqueles documentos pareciam verdadeiros. Explicou que seria necessário confirmar tudo junto aos bancos e aos órgãos responsáveis pelos registros, mas que existia uma possibilidade muito grande de Antônio realmente ter construído um patrimônio importante durante todos aqueles anos. Maria sentiu o coração bater mais forte. Pela primeira vez, alguém confirmava que aquilo não era apenas um sonho ou um mal-entendido. Marcelo pediu autorização para iniciar as consultas e entrar em contato com as instituições financeiras. Também explicou que seria importante manter absoluto sigilo até descobrir exatamente o tamanho do patrimônio. Maria concordou imediatamente. Ela lembrava perfeitamente do aviso deixado por Antônio na carta. Nos dias seguintes, Marcelo começou a reunir informações. Cada nova resposta aumentava ainda mais a surpresa. Algumas aplicações financeiras realmente existiam. Os contratos encontrados na caixa correspondiam aos registros oficiais. Havia investimentos antigos que continuavam ativos e cresceram durante muitos anos. Embora ainda não fosse possível calcular o valor total, já estava claro que não se tratava de uma quantia pequena. Enquanto isso, Maria continuava levando uma vida discreta. Evitava comentar qualquer assunto relacionado ao barraco ou aos documentos encontrados. Porém, cidades pequenas costumam espalhar notícias rapidamente. Bastou um funcionário do cartório comentar que o inventário de Antônio havia recebido novos documentos para que os boatos começassem. Algumas pessoas passaram a dizer que existia dinheiro escondido. Outras afirmavam que Antônio possuía contas secretas. Cada um
aumentava um detalhe diferente, até que a história chegou aos ouvidos de alguém que Maria jamais esperava voltar a encontrar. Roberto, irmão mais velho de Antônio, apareceu na porta da casa dela numa tarde quente, quase 2 semanas depois da visita ao advogado. Maria ficou surpresa ao vê-lo. Durante o enterro, ele sequer havia comparecido. Na verdade, fazia muitos anos que Roberto não mantinha contato com o irmão. Ela abriu a porta sem esconder o desconforto. Roberto entrou olhando ao redor da casa como se estivesse avaliando tudo. Depois de alguns segundos de silêncio, começou a falar em um tom aparentemente calmo. Disse que havia ouvido comentários sobre novos documentos encontrados depois da morte de Antônio. Maria respondeu apenas que o assunto estava sendo tratado pelo advogado. Roberto sorriu de um jeito que a deixou ainda mais desconfortável. Então afirmou que Antônio não havia contado toda a verdade para ela. Disse que conhecia muito bem a origem daquele dinheiro e que boa parte da fortuna existia muito antes do casamento dos dois. Maria permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Roberto então declarou que ajudou financeiramente o irmão no início dos investimentos e que por esse motivo tinha direito à maior parte da herança. Maria respondeu que nunca ouvira Antônio mencionar essa história. Roberto não demonstrou qualquer preocupação. Apenas retirou uma pasta da mochila e colocou alguns papéis sobre a mesa. Eram contratos antigos, recibos e anotações, que, segundo ele, comprovavam sua participação nos primeiros investimentos feitos por Antônio. Maria não entendia quase nada daqueles documentos, mas percebeu que todos pareciam muito antigos e traziam assinaturas, datas e carimbos. Roberto explicou que guardou aqueles papéis durante anos, justamente porque sabia que um dia precisaria provar sua participação. Depois afirmou que já havia contratado advogados especializados e que iniciaria imediatamente uma ação para impedir que Maria recebesse qualquer valor antes da conclusão do processo. As palavras atingiram Maria como um novo golpe. Ela ainda estava tentando superar a morte do marido e agora precisava enfrentar uma disputa judicial que nem imaginava existir. Mesmo assim, respondeu com firmeza que tudo seria resolvido pela justiça. Roberto levantou lentamente da cadeira. Antes de sair, olhou diretamente para ela e disse que seria melhor aceitar um acordo enquanto ainda havia tempo, porque uma batalha longa custaria muito dinheiro e ela provavelmente não teria condições de sustentá-la. Depois foi embora sem esperar resposta. Assim que a porta se fechou, Maria sentiu as pernas perderem a força. Sentou no sofá tentando organizar os pensamentos. Aquela conversa aumentava ainda mais a importância do aviso deixado por Antônio na carta. Ele realmente parecia prever que alguém tentaria tomar aquele patrimônio. Na manhã seguinte, Maria voltou ao escritório de Marcelo, levando a pasta que Roberto havia mostrado. O advogado examinou cuidadosamente as cópias dos documentos. Sua expressão mudou aos poucos. Ele explicou que aqueles papéis pareciam muito bem elaborados e poderiam causar dificuldades no processo caso fossem aceitos como verdadeiros. No entanto, também afirmou que documentos antigos podem ser submetidos a perícias detalhadas para verificar a autenticidade, idade do papel, da tinta e das assinaturas. Marcelo tranquilizou Maria dizendo que nenhuma decisão seria tomada apenas com base na aparência daqueles registros. Enquanto conversavam, uma ligação interrompeu a reunião. Era um funcionário de uma instituição financeira confirmando a existência de parte dos investimentos registrados em nome de Antônio. Marcelo agradeceu as informações e desligou. Em seguida, informou a Maria que as aplicações realmente existiam e que algumas delas haviam alcançado valores muito superiores ao esperado. A notícia trouxe um pouco de esperança, mas também aumentou a preocupação. Quanto maior fosse a fortuna, maior seria o interesse de Roberto em conquistá-la. Nos dias seguintes, o processo começou oficialmente. Os advogados de Roberto protocolaram uma ação, alegando que ele participou diretamente da construção do patrimônio e que a herança não poderia ser entregue apenas à viúva. Também solicitaram o bloqueio temporário de parte dos investimentos até o julgamento final. Marcelo respondeu, apresentando a carta escrita por Antônio e vários documentos encontrados na caixa metálica. Mesmo assim, explicou que a carta, sozinha, talvez não fosse suficiente para encerrar a disputa. Seria necessário reunir ainda mais provas para demonstrar toda a origem do patrimônio e desmontar a versão apresentada por Roberto.
Maria começou a perceber que aquela batalha seria muito mais difícil do que imaginava. A cada novo documento surgia uma nova contestação. A cada audiência marcada apareciam novos pedidos de adiamento. Roberto parecia sempre um passo à frente, como se soubesse exatamente quais estratégias utilizar para atrasar o processo. Ainda assim, havia algo que continuava incomodando Maria desde a primeira visita do cunhado. Em nenhum momento Roberto demonstrou tristeza pela morte do próprio irmão. Também não perguntou como ela estava, nem quis saber qualquer detalhe do acidente. Seu único interesse parecia ser o dinheiro escondido por Antônio durante tantos anos. Essa frieza despertava uma sensação estranha. Quanto mais Maria pensava na conversa, mais acreditava que Roberto escondia muito mais do que dizia. Ela apenas ainda não fazia ideia de que o passado dos dois irmãos guardava um segredo capaz de explicar toda aquela disputa e revelar o verdadeiro motivo pelo qual Roberto estava disposto a fazer qualquer coisa para colocar as mãos naquela fortuna. Os dias seguintes foram completamente diferentes de tudo o que Maria já havia vivido. Até poucas semanas antes, sua maior preocupação era esperar o telefone tocar para saber se Antônio tinha chegado bem ao destino de mais uma viagem. Agora, ela passava as manhãs conversando com advogados, separando documentos, assinando procurações e tentando entender palavras que nunca fizeram parte da sua rotina. A dor pela morte do marido ainda estava presente, mas ela quase não tinha tempo para viver o luto. Cada novo dia trazia um problema diferente. Logo na primeira audiência relacionada ao inventário, Maria percebeu que Roberto estava disposto a transformar aquela disputa em uma verdadeira guerra. Ele chegou acompanhado por dois advogados muito conhecidos na região. Vestia um terno escuro, caminhava com segurança e cumprimentava algumas pessoas como se frequentasse aquele ambiente havia muitos anos. Quando seus olhos encontraram Maria, ele apenas fez um pequeno gesto com a cabeça e voltou a conversar com seus representantes. Não havia qualquer sinal de tristeza pela perda do irmão. Seu comportamento deixava claro que o único objetivo era vencer a disputa. Maria permaneceu ao lado de Marcelo durante todo o tempo. Antes do início da audiência, o advogado pediu que ela mantivesse a calma e respondesse apenas ao que fosse perguntado. Explicou que Roberto provavelmente tentaria criar dúvidas sobre o casamento, sobre os documentos encontrados e até mesmo sobre a carta escrita por Antônio. Maria concordou em silêncio. Ela confiava em Marcelo, mas não conseguia esconder o nervosismo. Assim que a audiência começou, os advogados de Roberto apresentaram uma série de documentos que, segundo eles, comprovavam que o irmão mais velho havia emprestado dinheiro a Antônio muitos anos antes. Também afirmaram que Roberto participou diretamente da decisão de investir na pequena empresa de logística e que, por isso, possuía direito sobre parte do patrimônio. Marcelo pediu a palavra e informou ao juiz que aqueles documentos precisavam passar por perícia antes de qualquer conclusão. Explicou que a simples apresentação de papéis antigos não era suficiente para comprovar sua autenticidade. O juiz concordou e determinou que todo o material fosse analisado por especialistas. Roberto não demonstrou qualquer preocupação. Parecia esperar exatamente aquela decisão. Ao sair da audiência, lançou um olhar discreto para Maria e sorriu de forma confiante. Aquela expressão permaneceu na cabeça dela durante o restante do dia. Algumas semanas depois começaram a chegar as primeiras notificações. Novos pedidos apresentados pelos advogados de Roberto exigiam informações adicionais sobre os investimentos, questionavam a validade da carta encontrada no barraco e solicitavam o bloqueio preventivo dos recursos até o fim do processo. Marcelo explicou que esse tipo de estratégia era comum quando uma das partes tentava ganhar tempo ou aumentar a pressão sobre o adversário. Mesmo entendendo a situação, Maria sentia um peso enorme sobre os ombros. Ela percebia que cada nova etapa significava mais despesas, mais espera e mais incerteza. Enquanto isso, a notícia sobre a existência da fortuna continuava se espalhando pela cidade. Pessoas que nunca haviam procurado Maria começaram a aparecer dizendo que eram amigas antigas de Antônio. Alguns ofereciam ajuda, outros faziam perguntas discretas, tentando descobrir quanto dinheiro realmente existia. Maria passou a desconfiar de quase todo mundo. Antônio havia pedido cuidado, e agora ela entendia exatamente o motivo. Em certa manhã, quando voltava do mercado carregando 2 sacolas, percebeu um carro estacionado em frente à sua casa.
Dentro dele havia 2 homens que ela nunca tinha visto. Assim que Maria se aproximou, o veículo saiu lentamente. Ela tentou convencer a si mesma de que aquilo podia ser apenas uma coincidência, mas o desconforto permaneceu. 2 dias depois, encontrou o portão da casa entreaberto, embora tivesse certeza de que o deixou trancado antes de sair. Entrou com cuidado e verificou todos os cômodos. Nada parecia ter sido levado. Os móveis continuavam no lugar. O dinheiro que restava também estava intacto, mas algumas gavetas haviam sido abertas. Maria ligou imediatamente para Marcelo e contou o que havia acontecido. O advogado orientou que ela registrasse um boletim de ocorrência e, principalmente, mantivesse todos os documentos importantes guardados em seu escritório. Felizmente, ela já havia seguido esse conselho. A caixa metálica, a carta original e quase toda a documentação estavam protegidas em um cofre do escritório de Marcelo. Restavam em casa apenas algumas cópias. Mesmo assim, Maria começou a sentir medo de permanecer sozinha. As noites ficaram ainda mais difíceis. Qualquer barulho do lado de fora fazia seu coração acelerar. Em outra audiência, Marcelo apresentou ao juiz os primeiros resultados das análises feitas sobre os investimentos. Ficou confirmado que os recursos realmente existiam havia muitos anos e continuavam registrados exclusivamente em nome de Antônio. Essa informação representava um avanço importante para Maria, mas não encerrava a disputa. Os advogados de Roberto insistiam que o irmão possuía direito sobre parte daquele patrimônio por ter participado da sua origem. Também alegavam que alguns contratos encontrados por eles eram anteriores ao casamento de Antônio e Maria. O processo se tornava cada vez mais complicado. Enquanto aguardavam novas perícias, Marcelo decidiu aprofundar a investigação sobre a vida financeira de Antônio. Solicitou documentos antigos, registros comerciais e arquivos relacionados à pequena empresa de logística mencionada na carta. Maria passou horas ajudando a organizar tudo o que encontravam. Em muitos momentos, ela descobria detalhes da juventude do marido que jamais havia conhecido. Antônio realmente foi muito discreto sobre essa fase da vida. Quanto mais documentos apareciam, mais Maria percebia que ele trabalhou duro para construir aquele patrimônio sem depender de ninguém. Ainda assim, Roberto continuava sustentando sua versão com uma segurança impressionante. Certa tarde, quando Maria saiu do escritório do advogado, encontrou Roberto parado na calçada. Ele parecia esperar por ela. Aproximou-se calmamente e perguntou se ainda havia tempo para conversarem. Maria respondeu que não tinha interesse. Roberto insistiu. Disse que o processo poderia durar anos, consumir boa parte da herança e deixar os dois sem praticamente nada. Depois fez uma proposta. Se Maria aceitasse entregar uma parte significativa dos investimentos, ele encerraria imediatamente a disputa. Maria olhou diretamente para ele e respondeu que não faria nenhum acordo antes que a justiça descobrisse toda a verdade. Roberto respirou fundo, mudou completamente a expressão e falou em um tom frio. Disse que ela não fazia ideia de quem estava enfrentando e que existiam fatos do passado que poderiam destruir tudo o que acreditava saber sobre Antônio. Antes que Maria pudesse responder, ele entrou no carro e foi embora. Aquela conversa aumentou ainda mais sua preocupação. Durante a noite, ela relembrou cada palavra dita por Roberto. Havia algo estranho naquela segurança exagerada. Parecia que ele escondia alguma informação importante. Marcelo também ficou intrigado quando ouviu o relato. Disse que pessoas realmente confiantes em suas provas normalmente aguardam o julgamento sem fazer ameaças ou tentar acordos insistentes. O comportamento de Roberto sugeria que havia medo de alguma descoberta. Mesmo assim, ainda não existia nenhum elemento concreto para desmontar sua versão. Os dias continuaram passando entre audiências, perícias e novos documentos. Em uma das visitas ao barraco, autorizada pela prefeitura antes da demolição definitiva, Maria decidiu caminhar novamente pelo terreno. Queria apenas lembrar do lugar onde encontrou a caixa escondida. Enquanto observava as paredes antigas, percebeu um homem trabalhando do lado de fora. Ele usava roupas simples, carregava uma trena, um bloco de anotações e examinava cuidadosamente a estrutura da construção. Quando viu Maria se aproximando, levantou a cabeça, sorriu com educação e se apresentou. Disse que seu nome era Carlos, tinha 54 anos
e havia sido contratado para avaliar as condições do imóvel antes que a demolição fosse autorizada. Maria respondeu com gentileza e explicou que era a proprietária do barraco. Carlos olhou para ela por alguns segundos e comentou que já tinha ouvido falar daquela história envolvendo a herança. Em seguida, acrescentou uma frase que chamou imediatamente a atenção de Maria. Ele disse que, durante os últimos dias, havia visto um homem aparecer várias vezes por ali, fazendo perguntas sobre o barraco, observando o terreno e parecendo interessado em encontrar alguma coisa escondida. Quando Maria perguntou quem era esse homem, Carlos respondeu sem hesitar que se tratava de Roberto. Maria ficou alguns segundos olhando para Carlos sem saber o que responder. A informação que acabara de ouvir não saía da sua cabeça. Roberto já havia estado naquele barraco várias vezes depois da morte de Antônio. Isso explicava muita coisa. Talvez ele já suspeitasse que existia algo escondido ali. Talvez tivesse procurado exatamente a mesma caixa metálica que ela encontrou por acaso ao remover parte da parede. Maria respirou fundo e perguntou quando Roberto tinha aparecido pela última vez. Carlos apoiou a trena sobre uma pilha de tijolos e respondeu que fazia apenas 3 dias. Contou que o homem chegou sozinho em uma caminhonete escura, estacionou perto da entrada do terreno e caminhou lentamente ao redor da construção. Disse ainda que Roberto parecia conhecer muito bem aquele lugar. Em vez de olhar para o barraco inteiro, passou bastante tempo observando justamente uma das paredes laterais, como se procurasse algum ponto específico. Carlos comentou que estranhou aquele comportamento porque, normalmente, pessoas interessadas em comprar ou avaliar um imóvel observam o telhado, o piso e a estrutura. Roberto parecia interessado em outra coisa. Depois de quase 1 hora andando pelo terreno, foi embora sem dizer uma palavra. Maria sentiu um frio na barriga. Se ela tivesse chegado alguns dias depois para limpar o barraco, talvez nunca tivesse encontrado a caixa escondida. A simples ideia de que Roberto pudesse ter descoberto aqueles documentos antes dela fazia seu coração acelerar. Carlos percebeu que ela havia ficado preocupada e perguntou se estava tudo bem. Maria pensou por alguns instantes. Não conhecia aquele homem, mas havia alguma sinceridade em seu jeito de falar. Mesmo assim, decidiu tomar cuidado. Contou apenas parte da história. Disse que realmente encontrou alguns documentos antigos dentro do barraco e que agora enfrentava uma disputa judicial com o cunhado. Carlos escutou tudo com atenção e balançou a cabeça devagar. Depois comentou que conhecia pessoas como Roberto. Durante muitos anos trabalhou em obras espalhadas por várias cidades e já havia visto famílias inteiras se destruírem por causa de heranças. Maria agradeceu a preocupação e disse que esperava apenas que a justiça resolvesse tudo logo. Carlos sorriu de forma discreta e respondeu que nem sempre a verdade aparece sozinha. Às vezes era preciso procurá-la. Aquela frase ficou na cabeça de Maria enquanto ela caminhava de volta para casa. Nos dias seguintes, Carlos continuou frequentando o terreno para concluir o laudo sobre as condições do barraco. Sempre que Maria precisava ir até lá resolver alguma questão relacionada ao imóvel, os dois acabavam conversando por alguns minutos. Aos poucos, ela começou a conhecer um pouco da história dele. Carlos tinha 54 anos. Era viúvo havia quase 10 anos e vivia sozinho em uma pequena casa simples na cidade vizinha. Nunca teve filhos. Trabalhou praticamente a vida inteira como pedreiro e conquistou fama de ser um profissional muito honesto. Não era um homem de muitas palavras, mas sabia ouvir com atenção. Maria percebeu que, pela primeira vez desde a morte de Antônio, conseguia conversar com alguém sem sentir que estava sendo julgada ou observada por interesse. Em uma dessas conversas, Carlos perguntou se Antônio costumava falar da família. Maria respondeu que muito pouco. Contou que o marido evitava comentar assuntos antigos, principalmente quando envolviam o irmão mais velho. Carlos ficou pensativo. Depois perguntou se ela sabia exatamente por que Antônio e Roberto deixaram de se falar. Maria respondeu que não. Sempre que perguntava, Antônio dizia apenas que algumas pessoas precisavam seguir caminhos diferentes para preservar a própria paz. Nunca entrou em detalhes. Carlos cruzou os braços e ficou alguns segundos em silêncio. Então, contou que conhecia um caminhoneiro aposentado chamado João, que trabalhou muitos anos com Antônio e talvez soubesse alguma coisa sobre essa antiga briga familiar. Maria imediatamente demonstrou interesse. Carlos prometeu conversar com João na primeira oportunidade.
2 dias depois, Carlos apareceu na casa de Maria logo no início da noite. Ela estranhou a visita, mas o convidou para entrar. Ele trazia um pequeno caderno nas mãos. Sentaram-se à mesa da cozinha, onde Maria serviu café. Carlos explicou que havia encontrado João naquela manhã e conversado durante quase 2 horas. Segundo o caminhoneiro aposentado, Antônio raramente falava sobre Roberto, mas certa vez comentou que o irmão tentou convencê-lo a participar de um negócio muito perigoso envolvendo transportadoras. Antônio recusou imediatamente e disse que nunca ganharia dinheiro passando por cima das outras pessoas. Depois dessa discussão, os dois romperam completamente o contato. Maria ficou surpresa. Aquela informação combinava com o aviso deixado por Antônio na carta. Talvez fosse exatamente por isso que ele demonstrava tanta preocupação caso alguém da família descobrisse a existência da fortuna. Carlos continuou. João também contou que, depois daquela briga, Roberto desapareceu durante muitos anos. Algumas pessoas diziam que ele passou um tempo trabalhando em outras regiões do país. Outras afirmavam que mudou várias vezes de atividade porque nunca conseguia permanecer muito tempo no mesmo lugar. Ninguém sabia ao certo o que era verdade. Maria percebeu que existiam muitas perguntas sem resposta. Ela agradeceu pela ajuda, mas disse que tudo aquilo ainda parecia insuficiente para convencer um juiz. Carlos concordou. Explicou que boatos não resolviam processos. Era preciso encontrar pessoas dispostas a confirmar os fatos oficialmente ou descobrir documentos que mostrassem o que realmente aconteceu entre os 2 irmãos. Nos dias seguintes, os 2 passaram a conversar com mais frequência. Sempre que Marcelo encontrava alguma dificuldade para localizar informações antigas, Carlos se oferecia para visitar lugares ou procurar antigos conhecidos de Antônio. Como trabalhava em diversas cidades havia muitos anos, conhecia muita gente ligada ao setor de transportes. Aos poucos, essa ajuda começou a fazer diferença. Em uma pequena transportadora desativada, Carlos conseguiu localizar um ex-gerente chamado Sebastião. O homem lembrava perfeitamente de Antônio. Disse que ele era um dos caminhoneiros mais corretos que já conheceu. Quando ouviu o nome de Roberto, soltou um longo suspiro antes de responder. Contou que os 2 irmãos realmente discutiram por causa de um esquema ilegal envolvendo cargas desviadas. Segundo Sebastião, Roberto acreditava que poderia enriquecer rapidamente, manipulando registros de mercadorias durante as viagens. Antônio se recusou imediatamente. A discussão foi tão séria que os 2 nunca mais trabalharam juntos. Carlos pediu autorização para informar tudo ao advogado de Maria. Sebastião concordou e disse que, se fosse necessário, aceitaria prestar depoimento oficialmente. Quando Carlos levou essa notícia até Maria, ela sentiu uma esperança que não experimentava havia muito tempo. Pela primeira vez, existia alguém disposto a confirmar fatos importantes sobre o passado de Roberto. Marcelo também recebeu a informação com entusiasmo. Explicou que ainda seria preciso investigar melhor antes de utilizar esse depoimento no processo, mas reconheceu que era um caminho muito promissor. Enquanto isso, Roberto continuava aumentando a pressão. Novas petições eram apresentadas quase toda semana. Seus advogados insistiam que Maria escondia documentos importantes e pediam acesso completo ao conteúdo da caixa metálica encontrada no barraco. Marcelo conseguiu impedir essa tentativa, argumentando que o material fazia parte da estratégia de defesa e só seria apresentado nos momentos adequados. Mesmo assim, a tensão aumentava a cada dia. Em uma tarde, quando Maria e Carlos voltavam do barraco depois de recolher alguns objetos que ainda restavam no terreno, perceberam uma caminhonete estacionada alguns metros adiante. Assim que se aproximaram, Roberto saiu do veículo. Desta vez ele não sorriu. Caminhou lentamente até os 2 e olhou diretamente para Carlos. Perguntou quem ele era e por que estava sempre acompanhando Maria. Carlos respondeu com tranquilidade que apenas fazia seu trabalho e ajudava uma pessoa que precisava de apoio. Roberto deu uma risada curta e respondeu que aquele assunto não dizia respeito a estranhos. Depois, virou-se para Maria e disse que ela deveria escolher melhor as pessoas em quem confiava. Maria respondeu que confiava muito mais em alguém que conhecia havia poucas semanas do que em um homem que passou anos sem procurar o próprio irmão e só apareceu depois de ouvir falar de dinheiro. O rosto de Roberto mudou completamente. Por alguns segundos ele permaneceu calado. Depois entrou novamente na caminhonete
e foi embora levantando poeira pela estrada de terra. Carlos observou o veículo desaparecer ao longe e então comentou que aquela reação mostrava uma coisa muito importante. Roberto estava começando a perder o controle porque percebia que, aos poucos, seu passado estava deixando de ser um segredo. Depois do encontro na estrada, Maria percebeu que Roberto já não escondia mais o quanto estava incomodado com a presença de Carlos. Aquilo, de certa forma, trouxe uma pequena tranquilidade para ela. Se Roberto estava nervoso, era porque alguma coisa realmente podia ameaçar seus planos. Ainda assim, Maria sabia que não bastava desconfiar. Era preciso reunir provas concretas. Sem elas, toda a história sobre o passado de Roberto continuaria sendo apenas uma sequência de relatos. Na manhã seguinte, Marcelo reuniu Maria e Carlos em seu escritório. Sobre a mesa, havia uma pasta cheia de anotações, cópias de documentos e uma lista de nomes escritos à mão. O advogado explicou que passou os últimos dias pesquisando antigos registros ligados à empresa de logística, onde Antônio fez seu primeiro investimento. Alguns arquivos já não existiam mais, mas ainda havia pessoas vivas que participaram daquela época. Marcelo acreditava que ouvir esses antigos funcionários poderia esclarecer muita coisa. Carlos se ofereceu para ajudar nas visitas. Como conhecia bem a região e estava acostumado a viajar por causa do trabalho, poderia localizar essas pessoas com mais facilidade. Maria também quis participar. Ela sentia que precisava conhecer melhor a história que Antônio nunca conseguiu terminar de contar. Os três organizaram um pequeno roteiro e começaram a procurar os antigos colegas de trabalho de Antônio. A primeira visita foi até uma cidade vizinha, onde morava um senhor chamado Arnaldo, que havia sido contador da pequena empresa de logística durante muitos anos. Arnaldo recebeu os três em sua casa com bastante educação. Quando ouviu o nome de Antônio, sorriu imediatamente. Disse que ele era um rapaz trabalhador, educado e muito responsável. Depois de alguns minutos de conversa, Marcelo perguntou se Arnaldo conhecia Roberto. O sorriso desapareceu. O homem ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Contou que Roberto apareceu algumas vezes na empresa quando Antônio ainda trabalhava lá. Segundo ele, Roberto sempre parecia interessado em ganhar dinheiro rapidamente. Fazia perguntas sobre contratos, mercadorias e transporte de cargas, mesmo sem trabalhar na empresa. Arnaldo também lembrou que Antônio demonstrava certo desconforto sempre que o irmão aparecia. Maria escutava tudo atentamente. Aqueles detalhes confirmavam que o relacionamento entre os dois já era complicado muito antes do casamento. Antes de irem embora, Arnaldo comentou outro fato importante. Disse que certa vez ouviu Antônio afirmar que jamais colocaria sua honestidade em risco por causa de dinheiro, mesmo que isso significasse perder oportunidades. Na época ele não entendeu completamente aquela frase, mas hoje acreditava que estava relacionada ao irmão. A segunda visita levou o grupo até uma oficina onde trabalhava um mecânico aposentado chamado Walter. Ele havia prestado serviços para caminhoneiros durante décadas e conhecia Antônio desde o início da carreira nas estradas. Assim que viu uma fotografia levada por Maria, reconheceu imediatamente o antigo cliente. Contou várias histórias sobre viagens, dificuldades enfrentadas nas rodovias e a dedicação de Antônio ao trabalho. Quando Marcelo perguntou sobre Roberto, Walter balançou a cabeça lentamente. Disse que nunca confiou nele. Explicou que Roberto costumava aparecer acompanhado de pessoas envolvidas em negócios duvidosos. Certa vez chegou a ouvir uma conversa sobre caminhões que desapareceriam durante o transporte para que a carga fosse revendida ilegalmente. Walter afirmou que Antônio ficou indignado quando descobriu o plano. Segundo ele, houve uma discussão tão intensa que precisou separar os dois para evitar uma briga maior. Maria ficou emocionada ao ouvir aquele relato. Antônio jamais havia contado esse episódio, talvez para evitar preocupações. Mesmo assim, suas atitudes confirmavam exatamente o homem que ela conheceu durante tantos anos. Honesto, trabalhador e incapaz de aceitar qualquer proposta ilegal. Marcelo anotou cuidadosamente cada informação. Embora aqueles relatos ainda precisassem ser confirmados oficialmente, começavam a formar um quadro muito consistente sobre o passado de Roberto. Alguns dias depois, Carlos conseguiu localizar outra pessoa importante. Tratava-se de Dona Célia, uma senhora que foi vizinha da família, quando os dois irmãos ainda moravam na mesma cidade. Ela recebeu Maria com carinho,
e ficou bastante emocionada ao saber da morte de Antônio. Durante a conversa, contou que presenciou várias discussões entre os irmãos na juventude. Segundo ela, Roberto sempre criticava Antônio por trabalhar demais e ganhar pouco. Dizia que pessoas honestas nunca ficavam ricas. Antônio respondia que preferia dormir tranquilo todas as noites a viver com medo da polícia. Dona Célia lembrou de uma frase que nunca esqueceu. Roberto teria dito que um dia provaria que dinheiro era mais importante do que qualquer princípio. Na época ninguém deu muita atenção, mas agora aquelas palavras ganhavam outro significado. Enquanto a investigação avançava, Marcelo recebeu o resultado preliminar da perícia sobre alguns documentos apresentados por Roberto. O laudo apontava pequenas diferenças na tinta utilizada em determinadas assinaturas e indicava que alguns papéis poderiam ter recebido alterações anos depois da data registrada. Ainda não era uma conclusão definitiva, mas bastava para levantar fortes suspeitas. Marcelo telefonou imediatamente para Maria pedindo que fosse ao escritório. Quando ela chegou, encontrou Carlos já sentado na sala. O advogado explicou cada detalhe da perícia. Disse que ainda seria necessário aprofundar a análise, mas existia uma possibilidade real de parte da documentação apresentada por Roberto ter sido adulterada. Maria respirou aliviada. Pela primeira vez, ela sentiu que a verdade começava a aparecer de forma concreta. Mesmo assim, Marcelo fez um alerta. Explicou que Roberto provavelmente reagiria quando percebesse que suas provas estavam sendo questionadas. E não demorou muito para isso acontecer. 2 dias depois, Roberto convocou uma entrevista para alguns jornais locais. Diante das câmeras, afirmou que era vítima de uma tentativa de apagar sua participação na construção do patrimônio do irmão. Disse que confiava plenamente na justiça e que provaria seu direito sobre a herança. Sem citar o nome de Maria diretamente, afirmou que existiam pessoas tentando manipular a memória de Antônio para obter vantagens financeiras. A reportagem foi rapidamente compartilhada pela cidade. Algumas pessoas passaram a comentar o caso nas ruas, nas padarias e nos mercados. Maria ficou abalada ao perceber que sua vida particular havia se tornado assunto público. Carlos tentou tranquilizá-la. Disse que quem realmente fala a verdade normalmente não precisa convencer a imprensa antes de convencer a justiça. Marcelo também orientou que ela não respondesse às provocações. O processo deveria continuar baseado apenas em provas. Enquanto isso, Carlos decidiu investigar um detalhe que ainda chamava sua atenção. Roberto parecia saber da existência da fortuna antes mesmo de Maria encontrar a caixa escondida. Mas como ele descobriu esse segredo? Essa pergunta passou a ocupar seus pensamentos. Durante uma conversa com Sebastião, o ex-gerente da transportadora, surgiu uma pista importante. Sebastião lembrou que, muitos anos atrás, Antônio comentou discretamente que um familiar insistia em descobrir onde ele guardava certos documentos financeiros. Na época, Antônio não revelou o nome dessa pessoa, mas deixou claro que jamais confiaria nela. Carlos percebeu que essa informação podia explicar muita coisa. Talvez Roberto nunca tenha sabido exatamente onde os documentos estavam escondidos, mas sempre desconfiou que o irmão possuía um patrimônio secreto. Isso justificava suas visitas constantes ao barraco logo após a morte de Antônio. Era bem provável que estivesse procurando exatamente a caixa metálica antes que outra pessoa a encontrasse. Quando Carlos contou essa hipótese para Maria, ela ficou em silêncio por alguns instantes. Então lembrou da parede onde a caixa estava escondida. Roberto havia observado justamente aquele lado do barraco durante sua visita. Se tivesse chegado um pouco antes dela iniciar a limpeza, provavelmente encontraria tudo. A simples ideia fez Maria sentir um arrepio. Carlos percebeu a expressão preocupada dela e respondeu que agora isso já não importava mais. O importante era continuar descobrindo a verdade. Naquele momento, porém, nenhum dos dois imaginava que Roberto ainda guardava uma última carta na manga e que estava disposto a correr riscos muito maiores para impedir que o passado viesse completamente à tona. Depois de tantas descobertas sobre o passado de Roberto, Maria começou a sentir que alguma coisa estava mudando. Pela primeira vez desde o início da disputa, ela percebeu que o cunhado já não demonstrava a mesma tranquilidade de antes. Nas audiências, ele continuava tentando parecer seguro, mas seus gestos denunciavam um nervosismo que não existia nas primeiras semanas. Sempre conversava em voz baixa com os advogados, fazia ligações durante os intervalos e observava atentamente cada documento apresentado por Marcelo.
Era como se estivesse esperando alguma surpresa capaz de destruir toda a estratégia que havia preparado durante anos. Maria também mudou. Ela ainda sentia medo, mas já não era a mesma mulher que saiu chorando do escritório depois da leitura do testamento. A cada nova prova encontrada, aumentava sua confiança de que Antônio realmente havia pensado em tudo antes de morrer. Mesmo assim, ela sabia que ainda faltava alguma coisa. A carta era importante. Os documentos bancários também. Os depoimentos fortaleciam sua versão. Mas existia uma sensação de que Antônio havia deixado uma última resposta escondida em algum lugar. Sempre que olhava para o pendrive guardado no escritório de Marcelo, pensava nisso. O pequeno aparelho permanecia bloqueado por uma senha que ninguém conseguia descobrir. Enquanto aguardavam o trabalho dos especialistas, a batalha nos tribunais continuava. Roberto apresentou uma nova petição afirmando que Maria escondia documentos importantes da justiça. Seus advogados pediram acesso imediato a todo o material encontrado no barraco, inclusive aos arquivos digitais do pendrive, mesmo sem saber exatamente o que havia dentro dele. Marcelo respondeu que o dispositivo permanecia inacessível e que seria apresentado oficialmente assim que seu conteúdo pudesse ser analisado de forma técnica e segura. O juiz aceitou a justificativa, mas determinou que qualquer informação encontrada fosse compartilhada com o processo assim que estivesse disponível. Roberto não gostou da decisão. Quando deixou o fórum naquele dia, olhou rapidamente para Maria e saiu sem dizer uma palavra. Carlos, que aguardava do lado de fora, percebeu a expressão dele e comentou baixinho que aquele silêncio parecia mais perigoso do que qualquer ameaça. 2 dias depois, Maria viveu um momento que aumentou ainda mais sua preocupação. Ela voltava do mercado no fim da tarde quando percebeu que a porta de casa estava apenas encostada. Tinha certeza de que havia trancado tudo antes de sair. Seu primeiro impulso foi entrar rapidamente, mas lembrou do conselho de Marcelo e ligou imediatamente para a polícia. Alguns minutos depois, os policiais fizeram uma vistoria completa no imóvel. Não havia sinais de arrombamento. Nenhuma janela estava quebrada. Nada de valor tinha sido levado. Ainda assim, Maria percebeu que alguém mexeu em vários lugares da casa. As gavetas estavam abertas, um armário da sala havia sido revirado e até a velha caixa onde ela guardava fotografias de família estava fora do lugar. Um dos policiais comentou que quem entrou ali parecia procurar documentos, não objetos de valor. Essa observação deixou Maria completamente inquieta. Felizmente, a documentação verdadeira permanecia protegida no escritório de Marcelo. Quando ele soube da invasão, decidiu reforçar ainda mais os cuidados. Mandou fazer cópias autenticadas dos principais documentos e guardou tudo em locais diferentes. Também orientou Maria a evitar andar sozinha sempre que precisasse resolver assuntos relacionados ao processo. Carlos passou a acompanhá-la sempre que possível. A presença dele transmitia uma segurança que Maria não sentia havia muito tempo. Certa manhã, os dois voltaram ao barraco para retirar alguns objetos antigos antes da demolição definitiva. Enquanto caminhavam pelo terreno, Carlos percebeu marcas recentes de pneus próximas à entrada. A terra ainda estava fofa por causa da chuva da noite anterior, o que indicava que algum veículo passou por ali poucas horas antes. Eles seguiram as marcas até os fundos do terreno. Perto da parede onde Maria encontrou a caixa metálica, havia sinais de escavação. Alguém cavou o chão em 2 pontos diferentes, como se acreditasse que ainda existisse algo escondido ali. Maria ficou olhando para aqueles buracos sem conseguir dizer uma palavra. Carlos se abaixou, examinou a terra e concluiu que a tentativa era recente. Quem fez aquilo provavelmente acreditava que Antônio deixou mais documentos ou algum outro bem escondido. Maria imediatamente pensou em Roberto. Nenhuma outra pessoa teria motivo para voltar justamente àquele lugar depois que a caixa já havia sido encontrada. Carlos fotografou tudo e enviou as imagens para Marcelo. O advogado respondeu quase imediatamente, orientando que registrassem outra ocorrência e não mexessem em nada até a chegada da perícia. Embora fosse difícil provar quem esteve ali, aquele episódio mostrava que alguém continuava procurando alguma coisa desesperadamente. Nos dias seguintes, Roberto voltou a agir de forma inesperada. Em vez de esperar a próxima audiência, começou a procurar antigos conhecidos de Antônio. Alguns receberam visitas dele em casa.
Outros foram abordados em seus locais de trabalho. Sempre fazia perguntas parecidas. Queria saber se Antônio comentou sobre dinheiro escondido, investimentos ou qualquer documento antigo. Carlos descobriu essas visitas ao conversar novamente com Sebastião. O ex-gerente contou que Roberto apareceu de surpresa, oferecendo dinheiro em troca de qualquer informação que pudesse ajudar no processo. Sebastião recusou imediatamente e avisou Carlos sobre o ocorrido. Quando Marcelo recebeu essa notícia, pediu que Sebastião registrasse oficialmente o episódio. O advogado acreditava que esse comportamento poderia demonstrar uma tentativa de influenciar testemunhas. Enquanto isso, a perícia dos documentos apresentados por Roberto avançava. O novo laudo foi ainda mais preocupante para ele. Os especialistas identificaram diferenças importantes em algumas assinaturas e apontaram fortes indícios de que determinados papéis receberam alterações muitos anos depois das datas registradas. Marcelo decidiu não divulgar imediatamente o resultado completo. Preferiu guardar a informação para o momento certo dentro do processo. Carlos concordou com a estratégia. Quanto menos Roberto soubesse sobre o andamento da investigação, maior seria a chance de cometer algum erro. A tensão aumentava a cada semana. Maria passou a perceber um carro escuro estacionado perto de sua rua em dias alternados. Nunca conseguia identificar quem estava dentro, porque os vidros eram escuros. Em uma ocasião, Carlos também viu o veículo, mas quando tentou se aproximar, ele saiu rapidamente. Nenhuma prova ligava aquele automóvel a Roberto, mas a coincidência aumentava ainda mais a sensação de que estavam sendo observados. Marcelo sugeriu que Maria registrasse todos esses acontecimentos, anotando datas, horários e qualquer detalhe que pudesse ser útil futuramente. Ela começou a carregar um pequeno caderno na bolsa e fazia anotações sempre que algo estranho acontecia. Numa tarde de sexta-feira, quando saía do escritório do advogado, Maria recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz masculina disse apenas que ela ainda tinha tempo para desistir do processo antes que perdesse tudo. Em seguida, a ligação foi encerrada. Maria ficou parada segurando o telefone por alguns segundos. Carlos, que a esperava do lado de fora, percebeu sua expressão e perguntou o que havia acontecido. Depois de ouvir o relato, sugeriu que ela entregasse imediatamente o número para Marcelo. O advogado solicitou que a informação fosse anexada ao processo, mesmo sabendo que talvez fosse difícil identificar o responsável. Roberto continuava negando qualquer envolvimento em episódios desse tipo, mas o clima de intimidação se tornava cada vez mais evidente. Mesmo diante de toda essa pressão, Maria não pensava em desistir. Sempre que o medo aparecia, ela lembrava das últimas palavras escritas por Antônio na carta. Ele confiou nela até o fim. Escondeu aqueles documentos porque acreditava que somente ela faria a coisa certa quando chegasse o momento. Essa lembrança dava forças para continuar. Alguns dias depois, Marcelo recebeu uma ligação que fez seu semblante mudar completamente. Era a equipe responsável pela recuperação do conteúdo do pendrive. Depois de semanas de trabalho, os especialistas finalmente haviam conseguido superar parte da proteção do dispositivo. Ainda não sabiam exatamente o que encontrariam ali, mas confirmaram que existiam arquivos preservados e que seria possível iniciar a extração dos dados. Quando Marcelo desligou o telefone e contou a novidade para Maria e Carlos, os três perceberam que estavam cada vez mais perto da verdade que Antônio guardou durante tantos anos. A notícia de que o pendrive finalmente começava a revelar seu conteúdo trouxe uma mistura de esperança e ansiedade para Maria. Durante semanas, aquele pequeno objeto ficou guardado no escritório de Marcelo, como se fosse apenas mais uma peça do processo. Mas no fundo, todos acreditavam que ele escondia algo importante. Antônio era um homem cuidadoso. Se decidiu proteger aquele arquivo com uma senha difícil de quebrar, certamente tinha um motivo muito forte. Maria passou o restante daquele dia sem conseguir pensar em outra coisa. Sempre que fechava os olhos, lembrava do momento em que encontrou a caixa metálica escondida dentro da parede do barraco. Parecia que tudo o que aconteceu desde então levava exatamente àquele instante. Na manhã seguinte, Marcelo recebeu uma mensagem da empresa especializada responsável pela recuperação dos arquivos. Eles informaram que a proteção principal havia sido superada, mas que ainda seria necessário verificar a integridade do conteúdo antes de liberar qualquer documento.
Explicaram que o dispositivo permaneceu guardado durante muitos anos e qualquer procedimento feito com pressa poderia comprometer os arquivos. Marcelo concordou imediatamente. Preferia esperar mais alguns dias do que correr o risco de perder uma prova que talvez fosse decisiva para o processo. Maria compreendeu a situação, mas controlar a ansiedade era cada vez mais difícil. Carlos tentava tranquilizá-la sempre que conversavam. Dizia que Antônio teve paciência durante anos para construir aquele patrimônio e que agora eles também precisavam agir com calma. Enquanto aguardavam o resultado definitivo, a disputa judicial seguia seu curso. Roberto parecia perceber que alguma coisa importante estava acontecendo. Em uma das audiências, seus advogados insistiram novamente para que o conteúdo do pendrive fosse apresentado imediatamente. Alegaram que a demora poderia prejudicar a igualdade entre as partes. Marcelo respondeu que ainda aguardava a conclusão da análise técnica e apresentou ao juiz um relatório emitido pelos especialistas explicando a necessidade de preservar os arquivos até o fim do procedimento. O pedido de Roberto foi negado mais uma vez. Pela primeira vez desde o início do processo, Maria percebeu um sinal claro de irritação no rosto do cunhado. Assim que deixou a sala de audiência, ele conversou durante vários minutos com seus advogados em um canto do corredor. Gesticulava bastante e parecia visivelmente incomodado. Carlos observava tudo à distância. Quando Roberto finalmente foi embora, comentou que aquele comportamento mostrava que ele tinha medo do que poderia aparecer dentro do dispositivo. Marcelo concordou. Explicou que uma pessoa realmente segura de suas provas normalmente não demonstra tanto interesse em impedir que novos documentos sejam analisados. Alguns dias depois, Maria recebeu uma ligação de Marcelo pedindo que ela fosse imediatamente ao escritório. Ela imaginou que finalmente conheceria o conteúdo do pendrive. Chegou ao local acompanhada por Carlos. Assim que entrou na sala, percebeu que Marcelo estava diante do computador com uma expressão séria. Sobre a mesa, havia vários relatórios técnicos enviados pela empresa responsável pela recuperação dos arquivos. O advogado explicou que os especialistas conseguiram acessar parte da estrutura interna do dispositivo. Havia dezenas de arquivos organizados em pastas, mas muitos ainda permaneciam protegidos por um sistema adicional criado por Antônio. Mesmo assim, eles já conseguiram identificar os nomes de alguns documentos. Maria aproximou-se lentamente da mesa enquanto Marcelo mostrava a lista. Existiam planilhas financeiras, cópias digitais de contratos, comprovantes bancários e arquivos de texto. Mas um nome chamou imediatamente a atenção de todos. No meio da lista aparecia um arquivo identificado apenas como Mensagem para Maria. O coração dela disparou. Marcelo explicou que ainda não era possível abrir aquele arquivo específico porque fazia parte da área protegida do dispositivo. Porém, sua existência confirmava que Antônio preparou algum conteúdo direcionado exclusivamente para ela. Maria sentou-se lentamente na cadeira. As lágrimas começaram a surgir antes mesmo de descobrir o que existia ali. Era mais uma prova de que Antônio realmente planejava revelar toda a verdade pessoalmente. Carlos colocou a mão sobre o ombro dela em silêncio. Nenhum dos dois precisou dizer nada. Enquanto aguardavam a conclusão do trabalho técnico, Marcelo decidiu aprofundar ainda mais a investigação financeira. Com os documentos já recuperados, foi possível localizar novas contas de investimento abertas muitos anos antes. Todas estavam registradas exclusivamente em nome de Antônio. Nenhum contrato apresentava a assinatura de Roberto ou qualquer indicação de participação dele. Essa descoberta fortaleceu ainda mais a defesa de Maria. Ao mesmo tempo, a perícia definitiva sobre os documentos apresentados por Roberto também chegou ao fim. O resultado era ainda mais grave do que Marcelo imaginava. Os especialistas concluíram que várias assinaturas apresentavam fortes indícios de falsificação e que alguns contratos receberam alterações muito tempo depois das datas registradas. O advogado preferiu manter absoluto sigilo sobre essa conclusão até o momento adequado. Sabia que revelar a informação cedo demais daria tempo para Roberto reorganizar sua estratégia. Enquanto isso, Roberto parecia cada vez mais inquieto. Em uma tarde, Carlos encontrou Sebastião novamente. Durante a conversa, o antigo gerente contou que Roberto voltou a procurá-lo pela segunda vez. Desta vez, não ofereceu dinheiro. Apenas perguntou se Sebastião tinha conhecimento de algum vídeo gravado por Antônio antes de morrer. Carlos ficou atento imediatamente.
Aquela pergunta não parecia comum. Até então, ninguém além de Maria, Marcelo e da equipe técnica sabia exatamente quais tipos de arquivos existiam no pendrive. Como Roberto poderia imaginar a existência de um vídeo? Carlos agradeceu pela informação e foi direto ao escritório de Marcelo. Assim que ouviu a história, o advogado ficou em silêncio durante alguns segundos. Depois levantou uma hipótese importante. Talvez Roberto soubesse que Antônio costumava registrar informações importantes em vídeo, ou talvez tivesse conhecimento de alguma gravação feita pouco antes do acidente. Se isso fosse verdade, explicava o nervosismo crescente do cunhado desde o início da recuperação do pendrive. Maria também ficou surpresa ao ouvir essa possibilidade. Quanto mais pensava, mais acreditava que Antônio realmente deixou algo muito maior do que simples documentos financeiros. Na manhã seguinte, Marcelo recebeu outra ligação da empresa responsável pelo dispositivo. Desta vez, a voz do especialista parecia diferente. Ele explicou que finalmente conseguiram acessar toda a área protegida do pendrive. Confirmou que nenhum arquivo estava corrompido e que a recuperação havia sido concluída com sucesso. Marcelo perguntou imediatamente sobre o conteúdo da pasta chamada Mensagem para Maria. O técnico respondeu que existia um arquivo de vídeo com pouco mais de 20 minutos de duração, gravado poucos dias antes da morte de Antônio. Explicou ainda que, por questões de segurança e preservação da cadeia de custódia da prova, nenhuma cópia seria enviada pela internet. Todo o conteúdo seria entregue pessoalmente em um dispositivo lacrado para evitar qualquer questionamento sobre sua autenticidade. Marcelo agradeceu e marcou a retirada para a manhã seguinte. Assim que desligou o telefone, chamou Maria e Carlos para sua sala. Os dois chegaram poucos minutos depois. O advogado respirou fundo antes de falar. Confirmou que o pendrive continha exatamente aquilo que eles imaginavam. Havia documentos importantes, planilhas financeiras, registros bancários e, principalmente, um vídeo gravado por Antônio poucos dias antes do acidente. Maria levou as mãos ao rosto sem conseguir conter as lágrimas. Ela ainda não sabia o que o marido havia gravado, mas sentia que estava prestes a ouvir as últimas palavras deixadas por ele. Carlos permaneceu em silêncio, observando a emoção dela. Marcelo explicou que o vídeo seria assistido primeiro na presença da perícia e depois apresentado oficialmente ao juiz para impedir qualquer tentativa de contestação por parte da defesa de Roberto. Maria concordou. Embora desejasse assistir imediatamente à gravação, entendia que aquela prova precisava ser protegida com o máximo cuidado. Enquanto deixavam o escritório, nenhum dos três imaginava que aquele vídeo não apenas confirmaria toda a história contada na carta, mas também revelaria um segredo capaz de destruir completamente todas as mentiras que Roberto construiu durante tantos anos. Maria quase não conseguiu dormir naquela noite. Fazia muito tempo que ela não sentia uma mistura tão grande de ansiedade, medo e esperança ao mesmo tempo. Durante horas, ficou olhando para o teto do quarto, lembrando da voz de Antônio, do jeito tranquilo com que ele sempre resolvia os problemas e da promessa que fez pouco antes do acidente, quando disse que estava preparando uma surpresa para o aniversário de casamento. Agora ela finalmente entendia que aquela surpresa nunca foi apenas sobre dinheiro. Antônio queria entregar a ela toda a segurança que passou anos construindo em silêncio. Na manhã seguinte, Maria saiu cedo de casa e encontrou Carlos na porta do escritório de Marcelo. Os dois trocaram poucas palavras. Não era falta de assunto. Era apenas a sensação de que qualquer conversa parecia pequena diante do que estavam prestes a descobrir. Alguns minutos depois, Marcelo chegou trazendo uma maleta lacrada. Dentro dela estava o novo dispositivo contendo uma cópia oficial de todos os arquivos recuperados do pendrive. Também havia um relatório técnico detalhado, assinado pelos especialistas responsáveis pela extração dos dados, explicando cada etapa do procedimento e confirmando que nenhum arquivo sofreu qualquer alteração durante a recuperação. Marcelo colocou a maleta sobre a mesa e explicou que aquele material seria apresentado primeiro ao juiz, mas antes precisava verificar seu conteúdo para preparar a estratégia da audiência. Maria respirou fundo e concordou. Ela queria assistir ao vídeo naquele instante, mas entendia que qualquer erro poderia dar a Roberto uma oportunidade para contestar a prova. Marcelo abriu cuidadosamente o lacre diante de Maria e de Carlos.
Em seguida, conectou o dispositivo ao computador. Na tela apareceram várias pastas organizadas por datas. Havia documentos digitalizados, contratos, planilhas financeiras e registros bancários exatamente como os técnicos haviam informado. Depois surgiu uma pasta chamada Mensagem para Maria. Marcelo clicou sobre ela. Apenas um arquivo de vídeo apareceu na tela. O advogado olhou para Maria antes de iniciar a reprodução. Ela segurou a mão de Carlos sem perceber. Estava tão nervosa que suas mãos tremiam. Marcelo apertou o botão de reprodução. A tela ficou escura por alguns segundos. Logo depois, apareceu a imagem de Antônio sentado em uma cadeira simples. Atrás dele havia uma parede clara e uma janela por onde entrava a luz da tarde. Ele usava uma camisa que Maria conhecia muito bem. Era uma das preferidas dele para viajar. Assim que ouviu a voz do marido, Maria não conseguiu conter as lágrimas. Antônio começou dizendo que gravava aquele vídeo porque algumas histórias importantes mereciam ficar registradas da forma mais clara possível. Explicou que não sabia se Maria assistiria à gravação em poucos dias ou muitos anos depois, mas queria garantir que nenhuma dúvida permanecesse caso algum imprevisto acontecesse. Depois olhou diretamente para a câmera e sorriu do mesmo jeito simples que Maria conhecia havia tantos anos. Disse que a amava mais do que qualquer patrimônio que construiu durante a vida. Maria levou a mão ao rosto enquanto chorava em silêncio. Carlos abaixou a cabeça respeitando aquele momento. Antônio continuou explicando toda a origem dos investimentos. Contou novamente que comprou uma pequena participação na empresa de logística quando ainda era muito jovem. Mostrou contratos diante da câmera, explicou como ocorreu a venda da participação e apresentou extratos bancários antigos que comprovavam cada etapa da movimentação financeira. Em seguida, mostrou documentos das aplicações feitas ao longo dos anos e explicou por que decidiu reinvestir praticamente todo o dinheiro em vez de gastar os lucros. Falava de maneira simples, como se estivesse conversando diretamente com Maria na sala de casa. Em vários momentos fazia pequenas pausas para organizar as ideias. Marcelo observava tudo atentamente. Sabia que aquele vídeo possuía um enorme valor para o processo. Antônio então começou a falar sobre o barraco. Explicou que escolheu aquele lugar justamente porque ninguém imaginaria que documentos importantes estariam escondidos em uma construção tão simples. Disse que criou a caixa metálica para proteger todo o material da umidade e também das pessoas que poderiam tentar encontrar os documentos antes do momento certo. Em seguida, revelou que fez diversas visitas ao barraco durante os últimos meses, apenas para verificar se tudo permanecia seguro. Maria imediatamente lembrou da garrafa de água, do pano dobrado e das pegadas recentes que encontrou quando fez a limpeza. Tudo fazia sentido. Antônio realmente esteve ali pouco antes da viagem em que perdeu a vida. A gravação continuou. Antônio explicou que pretendia mostrar toda aquela documentação durante o aniversário de casamento. Contou que já imaginava a reação de Maria ao descobrir que os investimentos haviam crescido muito além do esperado. Disse que sonhava em viajar com ela, conhecer lugares que sempre deixaram para depois e finalmente viver com menos preocupação. Maria chorava ainda mais ao ouvir essas palavras. Não era o dinheiro que a emocionava. Era perceber quanto amor existia por trás de cada decisão tomada pelo marido durante tantos anos. De repente, a expressão de Antônio ficou mais séria. Ele respirou fundo antes de tocar em um assunto que até então nunca havia mencionado de forma tão direta. Disse que precisava registrar oficialmente um motivo muito importante para esconder aqueles documentos. Olhando fixamente para a câmera, revelou que nunca confiou em Roberto. Explicou que muitos anos antes, quando ainda trabalhava com transporte de cargas, o irmão tentou convencê-lo a participar de um esquema ilegal envolvendo mercadorias desviadas de transportadoras. Antônio contou que recusou imediatamente a proposta e rompeu qualquer relação com Roberto naquele mesmo período. Em seguida, afirmou que desde então passou a acreditar que o irmão faria qualquer coisa para conseguir dinheiro. Marcelo olhou rapidamente para Maria. Aquela declaração confirmava exatamente tudo o que Carlos e ele descobriram durante a investigação. Mas Antônio ainda não havia terminado. Ele pegou outro envelope que estava sobre a mesa e mostrou alguns papéis diante da câmera.
Explicou que aqueles documentos registravam tentativas feitas por Roberto para pressioná-lo a participar dos negócios ilegais. Disse que nunca apresentou esse material porque preferiu apenas cortar relações, mas fazia questão de deixar registrada sua verdadeira vontade caso algo acontecesse. Então pronunciou as palavras que mudariam completamente o rumo do processo. Antônio declarou de forma clara e sem qualquer dúvida que todo o patrimônio construído ao longo da vida pertencia exclusivamente à esposa. Disse que Roberto não participou de nenhum investimento, nunca colocou dinheiro na empresa de logística e jamais contribuiu para a formação da fortuna. Afirmou ainda que qualquer documento apresentado pelo irmão alegando o contrário deveria ser investigado com muito cuidado, porque existia a possibilidade de fraude. Marcelo interrompeu o vídeo por alguns segundos. Precisava respirar e organizar os pensamentos. A prova era muito mais forte do que imaginava. Não se tratava apenas de uma declaração de vontade. Antônio descrevia fatos específicos, apresentava documentos diante da câmera e explicava detalhadamente a origem de todo o patrimônio. Depois de alguns instantes, Marcelo retomou a reprodução. Nos minutos finais, Antônio voltou a falar diretamente para Maria. Disse que lamentava profundamente esconder aquele segredo por tanto tempo, mas acreditava que estava fazendo o melhor para proteger o futuro dos dois. Pediu que ela nunca se sentisse culpada caso precisasse enfrentar pessoas da própria família para defender seus direitos. Depois sorriu mais uma vez e encerrou, dizendo que, independentemente do que acontecesse, ela sempre seria a pessoa mais importante de sua vida. A gravação terminou. Durante alguns segundos ninguém conseguiu falar. O silêncio tomou conta da sala. Maria permanecia olhando para a tela escura do computador, como se ainda esperasse ouvir novamente a voz do marido. Marcelo fechou lentamente o arquivo e apoiou as duas mãos sobre a mesa. Então explicou que aquela gravação precisava passar por uma perícia oficial para confirmar sua autenticidade perante a justiça. Embora tivesse absoluta confiança no material, era importante eliminar qualquer possibilidade de questionamento. Maria concordou. Ela sabia que Roberto tentaria encontrar qualquer argumento para desacreditar a prova. Nos dias seguintes, o vídeo foi encaminhado aos peritos nomeados pelo juiz. Eles analisaram a gravação quadro por quadro, verificaram os metadados do arquivo, compararam a voz de Antônio com outros registros disponíveis e examinaram até mesmo os documentos mostrados durante a filmagem. Depois de concluir todo o trabalho, emitiram um laudo detalhado confirmando que o vídeo era autêntico, que não apresentava sinais de edição e que havia sido gravado poucos dias antes do acidente fatal. Quando Marcelo recebeu oficialmente esse documento, levantou da cadeira, respirou profundamente e olhou para Maria. Com um sorriso que ela nunca tinha visto desde o início daquela batalha, disse apenas que finalmente havia chegado o momento de mostrar toda a verdade diante da justiça. O dia da audiência decisiva chegou mais rápido do que Maria imaginava. Ela acordou antes do amanhecer. Durante alguns minutos permaneceu sentada na cama olhando para a fotografia de Antônio que ficava sobre a cômoda. Fazia meses que sua vida girava em torno daquele processo. O luto, que ainda machucava todos os dias, acabou sendo dividido com a luta para proteger a última vontade do marido. Naquela manhã, porém, ela sentia que tudo estava prestes a chegar ao fim. Não sabia qual seria a decisão da justiça, mas tinha certeza de que finalmente Antônio seria ouvido. Carlos passou para buscá-la pouco depois das 7 horas. Durante o caminho, os dois quase não conversaram. O silêncio dizia muito mais do que qualquer palavra. Marcelo já os esperava na porta do fórum. Carregava uma pasta grossa com documentos, o laudo da perícia e a mídia oficial contendo o vídeo autenticado. Assim que cumprimentou Maria, falou em tom calmo que era importante manter a tranquilidade. Explicou que Roberto provavelmente tentaria criar alguma situação para desestabilizá-la antes da audiência. Não demorou para isso acontecer. Enquanto aguardavam o horário marcado, Roberto apareceu acompanhado pelos advogados. Caminhava com a mesma postura de sempre, mas seu rosto estava diferente. Havia uma preocupação que ele já não conseguia esconder. Ao passar por Maria, parou por alguns segundos e disse que ainda existia tempo para fazer um acordo. Falou que um processo perdido deixaria marcas para todos e que seria melhor dividir a herança do que correr o risco de ver tudo bloqueado durante anos. Maria olhou diretamente para ele e respondeu com calma que não faria nenhum acordo porque não estava defendendo apenas dinheiro.
Estava defendendo a vontade do homem, com quem dividiu a vida inteira. Roberto não respondeu. Apenas virou as costas e entrou na sala de audiência. Poucos minutos depois, todos foram chamados. O ambiente estava silencioso. O juiz iniciou os trabalhos revisando rapidamente tudo o que já havia sido apresentado ao longo dos últimos meses. Em seguida, concedeu a palavra aos advogados de Roberto. Eles voltaram a afirmar que o irmão mais velho participou dos primeiros investimentos de Antônio e que possuía direitos sobre parte do patrimônio. Também insistiram que a carta encontrada por Maria representava apenas uma declaração pessoal sem força suficiente para afastar os demais documentos apresentados por eles. Marcelo ouviu toda a argumentação sem interromper. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se lentamente, caminhou até a mesa central e informou que apresentaria uma prova inédita, submetida previamente à perícia oficial e reconhecida como autêntica pelos especialistas nomeados pela própria Justiça. O juiz autorizou a apresentação. Marcelo entregou o laudo técnico e explicou detalhadamente todas as etapas da análise realizada sobre o pendrive encontrado na caixa metálica. Mostrou que a cadeia de custódia foi preservada desde o momento da descoberta até a recuperação dos arquivos. Em seguida, solicitou a exibição do vídeo gravado por Antônio poucos dias antes do acidente. A sala ficou completamente em silêncio. As luzes foram parcialmente reduzidas e a gravação começou. Assim que a imagem de Antônio apareceu na tela, Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas outra vez. Era impossível ouvir aquela voz sem lembrar dos anos que passaram juntos. Carlos permaneceu ao lado dela sem dizer uma palavra. Marcelo observava atentamente a reação de todos, principalmente a de Roberto. Nos primeiros minutos, Roberto manteve a expressão firme. Porém, conforme Antônio começou a explicar a origem dos investimentos, seu semblante mudou. Pela primeira vez desde o início do processo, ele deixou de olhar para a tela e passou a olhar constantemente para seus advogados. Antônio apresentou toda a sequência dos fatos. Explicou como entrou na pequena empresa de logística, como vendeu sua participação e de que forma aplicou o dinheiro durante tantos anos. Mostrou documentos diante da câmera e explicou que jamais utilizou recursos de qualquer familiar para construir aquele patrimônio. Quando afirmou que todo o dinheiro era fruto exclusivo de suas decisões e de seu trabalho, Roberto apertou os punhos sobre a mesa. A gravação continuou. Então chegou o momento mais esperado. Antônio falou diretamente sobre o irmão. Contou que Roberto tentou convencê-lo a participar de um esquema ilegal de desvio de cargas e que aquela conversa marcou o fim da relação entre os dois. Explicou que rompeu completamente o contato porque não aceitava ganhar dinheiro cometendo crimes. Depois olhou diretamente para a câmera e fez uma declaração clara, sem deixar espaço para qualquer interpretação diferente. Disse que toda a fortuna construída ao longo dos anos pertencia exclusivamente à esposa. Também afirmou que Roberto jamais deveria receber qualquer valor porque nunca participou da formação daquele patrimônio e porque tentou envolvê-lo em atividades criminosas. A reação dentro da sala foi imediata. Roberto perdeu completamente a calma. Levantou-se da cadeira dizendo que aquela gravação era uma mentira. Um de seus advogados tentou fazê-lo sentar novamente, mas ele continuou falando alto. O juiz interrompeu a sessão por alguns instantes e advertiu Roberto para que mantivesse o respeito ao andamento da audiência. Depois que o silêncio foi restabelecido, Marcelo pediu autorização para apresentar outro documento. Tratava-se do laudo pericial, confirmando que o vídeo era autêntico, sem qualquer sinal de edição ou manipulação. O juiz leu atentamente as conclusões dos especialistas. Em seguida, perguntou aos advogados de Roberto se possuíam alguma prova técnica capaz de contestar aquele resultado. Eles responderam que não. Tentaram apenas levantar dúvidas genéricas sobre o conteúdo da gravação, mas já não demonstravam a mesma segurança do início da audiência. Marcelo aproveitou aquele momento para apresentar também o laudo definitivo sobre os documentos levados por Roberto. Os peritos concluíram que diversas assinaturas apresentavam fortes indícios de falsificação e que alguns contratos foram alterados muitos anos depois das datas registradas. O juiz passou vários minutos analisando esse novo material. Em seguida, determinou que os peritos presentes esclarecessem alguns pontos técnicos.
Os especialistas confirmaram que as alterações encontradas eram incompatíveis com documentos produzidos na época indicada e explicaram detalhadamente os elementos que demonstravam a fraude. Roberto permaneceu calado durante toda essa explicação. Sua confiança havia desaparecido completamente. Marcelo então apresentou os depoimentos de Sebastião, Walter, Dona Célia e Arnaldo. Todos confirmavam o rompimento entre os irmãos após a tentativa de envolver Antônio em um esquema ilegal. As declarações reforçavam exatamente o que o vídeo mostrava. Quando o juiz terminou de analisar todas as provas, fez algumas perguntas diretamente a Roberto. Quis saber por que ele nunca procurou o irmão durante tantos anos e por que decidiu reivindicar participação na herança apenas depois que surgiram notícias sobre a fortuna. Roberto tentou responder, mas suas explicações eram contraditórias. Em alguns momentos dizia que respeitava a decisão do irmão de manter distância. Em outros, afirmava que sempre tentou reaproximação. Nenhuma versão combinava com os depoimentos apresentados. Depois de ouvir todas as partes, o juiz encerrou a fase de debates e permaneceu alguns minutos em silêncio consultando suas anotações. Maria segurava as mãos com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Carlos percebeu seu nervosismo e fez apenas um pequeno gesto de apoio. Então o juiz começou a ler sua decisão. Reconheceu que o conjunto de provas apresentado por Maria demonstrava de forma consistente a origem exclusiva do patrimônio deixado por Antônio. Destacou a autenticidade do vídeo, a coerência entre os documentos financeiros, a carta encontrada na caixa metálica e os depoimentos das testemunhas. Em seguida, declarou improcedente o pedido apresentado por Roberto, reconhecendo Maria como única herdeira dos investimentos e dos demais bens deixados pelo marido. Logo depois, determinou o envio de cópias do processo ao Ministério Público para a apuração da possível fraude documental praticada por Roberto, diante das conclusões da perícia sobre os contratos apresentados por ele. Assim que ouviu essas palavras, Maria fechou os olhos por alguns segundos. As lágrimas voltaram a escorrer, mas desta vez eram diferentes. Não era apenas alívio. Era a sensação de que, depois de tantos meses de dor, Antônio finalmente teve sua verdade reconhecida. Enquanto todos começavam a deixar a sala, Roberto permaneceu sentado, olhando fixamente para a mesa à sua frente, sem perceber que a maior herança deixada por Antônio nunca foi apenas a fortuna escondida durante tantos anos, mas a prova definitiva de que a honestidade dele continuava viva mesmo depois de sua partida. Quando Maria saiu do fórum, parecia que o ar estava diferente. Durante meses, ela entrou e saiu daquele lugar carregando medo, insegurança e a sensação de que sua vida dependia de uma decisão que parecia nunca chegar. Naquele dia, porém, tudo havia mudado. A justiça reconheceu que Antônio construiu sua fortuna de forma honesta e confirmou que a herança pertencia exclusivamente a ela, exatamente como ele deixou registrado na carta e no vídeo. Carlos caminhava ao seu lado em silêncio. Marcelo fechou a pasta de documentos com um sorriso discreto e apertou a mão de Maria. Disse que finalmente poderia entregar uma boa notícia. Explicou que, nos próximos dias, começariam os procedimentos para liberar oficialmente os investimentos, atualizar os registros bancários e concluir todas as etapas legais do inventário. Maria agradeceu aos dois. Ela sabia que nada daquilo teria sido possível sem a dedicação de Marcelo e sem o apoio constante de Carlos. Ainda assim, naquele momento, seu pensamento estava em Antônio. Antes de ir para casa, pediu que Carlos a levasse ao cemitério. Ele apenas concordou e seguiu dirigindo em silêncio. Ao chegar, Maria caminhou devagar até o túmulo do marido. Levava nas mãos um pequeno buquê de flores brancas. Ficou alguns minutos parada olhando para a fotografia gravada na lápide. Depois, respirou fundo e começou a conversar como fazia tantas vezes quando estava sozinha. Disse que finalmente tudo havia terminado. Contou que a verdade venceu, que ninguém conseguiu apagar a história que ele construiu durante toda a vida e que sua confiança nunca foi em vão. Enquanto falava, as lágrimas voltaram a aparecer, mas eram lágrimas diferentes das que derramou no enterro. Naquele dia, havia apenas desespero. Agora existia saudade, mas também paz. Depois de permanecer ali por alguns minutos, colocou as flores sobre o túmulo
e voltou para o carro. Durante o caminho até a cidade, Maria olhava pela janela lembrando de tantos momentos simples que viveu ao lado de Antônio. Recordou das noites em que esperava sua ligação, dos domingos em que almoçavam juntos, das pequenas economias que faziam para pagar uma conta ou consertar alguma coisa em casa. Agora ela entendia por que ele insistia tanto em guardar dinheiro, por que nunca reclamava do trabalho pesado e por que sempre dizia que um dia os dois viveriam sem preocupações. Alguns dias depois, Marcelo telefonou informando que os primeiros valores já estavam oficialmente disponíveis. Maria foi ao banco acompanhada por ele. Quando o gerente apresentou o saldo consolidado dos investimentos, ela ficou alguns segundos sem conseguir acreditar. Era uma quantia muito maior do que imaginava. Antônio realmente havia transformado um pequeno investimento da juventude em um patrimônio capaz de mudar completamente sua vida. Mesmo diante daquele valor impressionante, Maria não pensou imediatamente em comprar carros, casas ou fazer viagens. Sua primeira decisão foi muito mais simples. Quitou todas as dívidas deixadas após o acidente, pagou integralmente as despesas do hospital e do funeral e regularizou todas as contas que ainda estavam pendentes. Ela dizia que precisava fechar aquele capítulo antes de começar outro. Depois disso, reformou a casa onde morava. Não fez mudanças extravagantes. Apenas consertou o telhado que ainda apresentava infiltrações, trocou alguns móveis antigos e deixou tudo confortável, exatamente como Antônio sempre sonhou. Também decidiu manter alguns objetos antigos que lembravam a história dos dois. A velha caneca usada por Antônio continuou guardada na cozinha. O boné permaneceu pendurado perto da porta e uma fotografia do casal ganhou um lugar especial na sala. Nenhum dinheiro do mundo substituiria aquelas lembranças. Enquanto isso, Roberto passou a enfrentar as consequências de suas escolhas. O Ministério Público abriu investigação com base nos documentos encaminhados pelo juiz. As perícias realizadas durante o processo serviram como ponto de partida para apurar a falsificação dos contratos apresentados na disputa pela herança. Alguns meses depois, Roberto foi formalmente denunciado por fraude documental e tentativa de obter vantagem sobre um patrimônio que não lhe pertencia. Pessoas que antes acreditavam em sua versão começaram a se afastar quando toda a verdade veio à tona. Maria não comemorou essa situação. Apenas seguiu sua vida. Para ela, a maior vitória já havia acontecido quando o nome de Antônio foi respeitado diante da justiça. Com o passar dos meses, Carlos continuou presente. No início, aparecia para resolver pequenos assuntos relacionados ao antigo barraco, que acabou sendo demolido depois da conclusão de todas as perícias. Mais tarde, as visitas passaram a acontecer simplesmente porque os dois gostavam de conversar. Carlos ajudava Maria em pequenos reparos na casa, e ela fazia questão de preparar café sempre que ele chegava. Aos poucos, aquela amizade construída em meio a tantos problemas começou a ocupar um espaço importante na vida dos dois. Nenhum deles tentou substituir quem perdeu. Carlos jamais pediu que Maria esquecesse Antônio, e Maria nunca escondeu o carinho que ainda sentia pelo marido. Pelo contrário, muitas vezes ela contava histórias das viagens de Antônio, das dificuldades enfrentadas e das lembranças que guardava com carinho. Carlos escutava tudo com respeito. Talvez fosse justamente isso que aproximasse os dois, a capacidade de compreender o passado sem competir com ele. Em uma dessas conversas, Maria comentou que vinha pensando muito nos caminhoneiros que conheceu durante o funeral de Antônio. Lembrou das famílias que enfrentavam dificuldades parecidas com as que ela viveu depois do acidente. Muitas perdiam o principal responsável pelo sustento da casa e, além da dor, precisavam enfrentar despesas inesperadas, burocracias e abandono. Aquela lembrança não saía da sua cabeça. Depois de conversar bastante com Marcelo e com especialistas na área, decidiu criar uma fundação voltada ao apoio de famílias de caminhoneiros vítimas de acidentes nas estradas. O projeto começou de forma simples. A fundação oferecia orientação jurídica para inventários, auxílio na organização de documentos, atendimento psicológico e ajuda financeira emergencial para famílias que, de um dia para o outro, se viam completamente sem recursos. Maria fazia questão de acompanhar pessoalmente muitas dessas histórias. Sempre dizia que entendia exatamente o que aquelas pessoas estavam sentindo, porque também passou pelo mesmo sofrimento. Com o tempo,
A iniciativa ganhou reconhecimento em várias cidades. Empresas do setor de transporte passaram a colaborar com doações e novos parceiros ajudaram a ampliar os atendimentos. Carlos também participou desde o início. Cuidava de pequenas reformas no espaço onde a fundação funcionava e organizava equipes de voluntários sempre que era necessário. Trabalhar juntos aproximou ainda mais os dois. O carinho surgiu naturalmente, sem pressa, sem promessas e sem tentar apagar o passado. Um dia, durante uma caminhada no fim da tarde, Carlos segurou a mão de Maria pela primeira vez. Ela sorriu, não porque estivesse deixando Antônio para trás, mas porque compreendeu que a vida ainda podia oferecer novos momentos felizes. Meses depois, os dois decidiram seguir juntos. Não fizeram uma grande festa nem uma cerimônia luxuosa. Apenas reuniram alguns amigos próximos para celebrar aquele novo começo. Marcelo esteve presente. Alguns caminhoneiros que conheceram Antônio também fizeram questão de participar. Todos sabiam que aquele encontro representava muito mais do que um novo relacionamento. Era a prova de que a dor não conseguiu destruir a capacidade de Maria de voltar a viver. Em uma tarde tranquila, já algum tempo depois, Maria decidiu visitar o terreno onde existia o antigo barraco. A construção não estava mais lá. O espaço havia sido completamente limpo. Ela caminhou lentamente até o ponto aproximado, onde encontrou a caixa metálica escondida dentro da parede. Ficou alguns minutos observando o lugar em silêncio. Se não tivesse decidido limpar aquele barraco antes da demolição, talvez jamais descobrisse a carta, os documentos e o pendrive. Talvez a história terminasse de um jeito completamente diferente. Antes de ir embora, olhou para o céu, sorriu discretamente e seguiu seu caminho. Pela primeira vez em muito tempo, não carregava mais o peso da dúvida, do medo ou da injustiça. Carregava apenas a certeza de que Antônio cumpriu sua última promessa. Mesmo depois de partir, encontrou uma forma de protegê-la, de garantir seu futuro e de mostrar que o amor verdadeiro pode permanecer presente até mesmo quando a voz de quem amamos já não pode mais ser ouvida.